Salve galera do canal Filosofia Sem Mistérios, aqui é o Pablo Jamilk mais uma vez. Hoje vamos falar sobre um filósofo que foi muito representativo para a história da humanidade. Eu vou falar sobre Augusto Comte e a teoria do positivismo, tá? Então eu quero que você aprenda com isso, eu quero que você entenda, tire suas dúvidas. E antes de começar, eu já vou pedir a gentileza de você deixar o seu like aqui para que eu consiga atingir mais pessoas e conseguir compartilhar o conhecimento sobre filosofia, que é extremamente importante. Vamos ao nosso trabalho? Augusto Comte e o positivismo. Bem, o que é o positivismo, basicamente? Como você tem aqui na informação, é uma espécie de diretriz filosófica que é marcada pelo culto da ciência e pela sacralização do método científico. Vou explicar para vocês o que é isso. Você tem que pensar que o culto da ciência, ou o culto à ciência e sacralização do método científico foi uma mudança de paradigma na visão desse filósofo. Por quê? Veja só. Enquanto você tem uma parte da filosofia que é bastante especulativa e que tem a ver com o raciocínio, você tem o positivismo, que é uma espécie de crença irrestrita na ciência, principalmente numa época em que a ciência e a industrialização se desenvolviam demais. A ideia era que você poderia responder a todas as questões humanas por meio de uma crença na ideia de ciência e no método científico. Quando ele fala em sacralização do método científico, é que o método científico seria como uma espécie de divindade, possível de responder a qualquer ansiedade do ser humano. Uma expressão de confiança, na industrialização, no otimismo guiado em relação ao progresso capitalista e capitaneado pela técnica e pela ciência. Nós tínhamos o desenvolvimento pleno do capitalismo aí, e essa ideia é de que tudo de bom poderia vir dessa industrialização, dessa nova fase que nós tínhamos. E, de acordo com o positivismo, o indivíduo deveria crer especificamente nisso, porque essas eram questões presentes, claras e demonstráveis. Quais são as características gerais, falando aí em questão do plano positivista, No plano filosófico, como eu tenho ali, você tem um entusiasmo burguês pelo progresso capitalista técnico-industrial. Por quê? Porque quem fazia filosofia não era pessoa pobre, Quem fazia filosofia era a pessoa que tinha recursos, e nesse caso eu me refiro à burguesia, porque já está estabelecida como classe, e como classe dotada de capital. E, apesar de ter sido criticado no plano teórico, ele teve uma influência no plano prático. E ele é bem vivo e bastante ativo na conjuntura dos tempos atuais. Só para você ter uma ideia, o lema que aparece na bandeira do Brasil, ordem e progresso, é um lema do espírito positivista, tá? Esse é um lema claríssimo do positivismo, e muita gente acredita que exclusivamente as questões técnicas e científicas conseguem dar conta de toda a realidade em si. E o Comte, o Augusto Comte, o idealizador do positivismo, pretendia uma espécie de reestruturação cultural dos homens, reformulando as opiniões e os costumes dos homens, sempre se baseando naquilo que era a ideia de avanço técnico e científico. Ele propôs a lei dos 3 estados para a evolução de uma sociedade. Então, a sociedade passaria pelo estágio teológico ou fictício, metafísico ou abstrato, e o estado científico ou positivo. Numa explicação bastante simples, o estado teológico ou fictício seria o ponto de partida da inteligência humana. E aí, com uma ideia de teleologia. O que é teleologia? É um estudo, uma investigação em relação às causas primeiras e finais, ou seja, de onde o mundo veio para onde ele vai, e todos esses efeitos associados ao espírito humano. E, nesse caso, a intervenção arbitrária de entes sobrenaturais explica todas as anomalias aparentes no universo. Como é que eu posso te dizer isso? Tentando nos reportar a nossa sociedade, seria a sociedade um pouco mais antiga, que acreditava que tudo era responsabilidade dos deuses.
tá? Tudo, todos os fenômenos. Então deu um trovão, é Thor. Um raio lá na Grécia, é Zeus. A colheita não deu certo, é Deméter. Precisamos rezar para Deméter para resolver essa pendenga, certo? Então esse era o primeiro estado. O segundo estado, metafísico abstrato, é uma espécie de transição. E nessa transição os homens começariam a especular sobre essas questões, abandonando alguns elementos teológicos. Então seria uma espécie de surgimento da filosofia, um posterior amadurecimento da filosofia. E o terceiro estágio, que seria o científico ou positivo, seria já um estágio maduro, fixo, né, de evolução dessa reflexão e a crença restrita na ciência. Ele aqui, né, segundo essas leis, o espírito reconhece a impossibilidade de obter noções absolutas e busca compreender as leis efetivas do universo, ou seja, como o universo funciona, em vez de ficar se preocupando com a alma, com para onde a alma vai, de onde ela vem e coisas dessa natureza. Para o Augusto Comte, somente são reais os conhecimentos que repousam sobre aquilo que é observável, sobre aquilo que você pode experimentar. E seria uma coisa vazia ou sem sentimento, sem sentido, perdão, a ideia de investigar as causas, né? A teleologia para ele deve ser jogada fora, causas finais ou iniciais. O conhecimento científico, para esse filósofo, é instrumento de transformação da realidade. Então, aquilo que nós teríamos como conhecimento científico seria o que transformaria o mundo, sempre visando ao progresso da sociedade, que deveria estar subordinado à ordem. Por isso, o lema ordem e progresso. Segundo Comte, o positivismo se diferencia de outras tendências filosóficas pelos seguintes critérios. Primeiro, o da realidade, né, que pesquisa fatos concretos, acessíveis à nossa inteligência e deixa de lado preocupação com mistérios impenetráveis. A utilidade, que é a busca de conhecimentos destinados ao aperfeiçoamento individual e coletivo, sem preocupação com ideias ociosas, vazias ou estéreis que não produziriam nenhum resultado. A certeza, porque, segundo ele, nós teremos a obtenção de conhecimentos capazes de estabelecer uma harmonia lógica na mente do indivíduo e a comunhão de toda a espécie humana, né? Abandonando dúvidas metafóricas e metafísicas. A precisão, outra característica que tem muito a ver com a ciência, o estabelecimento de conhecimentos que se opõem ao vago, que são baseados em enunciados rigorosos e sem ambiguidades. Linguagem científica. A organização, que é a tendência de sistematizar, construir metodicamente o conhecimento humano, sem deixar na especulação. E a relatividade, que seria a aceitação de conhecimentos científicos relativos, o que permitiria o aperfeiçoamento e ampliação dos conhecimentos humanos. Aí, existem alguns conhecimentos que, para o Augusto Comte, devem obedecer a uma espécie de hierarquia, né? Uma ordem de esses conhecimentos surgirem. Segundo a filosofia positiva, né, o positivismo em si, nós temos as proposições a partir do mais geral para o mais específico, a fim de compreender o que seria a simplicidade generalista e avançar para conseguirmos entender a complexidade isolada de cada situação. E você tem que fazer isso sem pular etapas, porque se pular etapas você tem uma lacuna irreparável. Explicando isso em termos práticos, é mais ou menos o seguinte: eu não posso querer compreender como um avião voa sem entender alguns princípios, como os princípios da física. Eu não posso querer fazer cálculos a respeito da aerodinâmica sem conhecer matemática. Então o que ele está falando é de conhecimentos de pré-requisito para que você consiga avançar nos propósitos científicos.
E ele fez a seguinte hierarquização dos elementos: matemática, astronomia, física, química, biologia e sociologia. E para ele, a sociologia representa a última disciplina a ser estudada, porque compreende estudos de psicologia, ética, direito, economia, etc. Só que você precisa entender o seguinte: o Comte acreditava que era possível você observar uma sociedade de forma científica e estabelecer princípios quase que matemáticos para prever o comportamento, para prever a evolução das sociedades. Hoje nós sabemos que não é assim, né? Porque se dessa forma fosse, nós teríamos o ápice de um conhecimento científico em que as pessoas já não seriam mais cooptadas por conhecimento teológico ou metafísico. E não é dessa maneira que isso acontece. Ele dividia a sociologia em duas formas praticamente. Uma estática social, que analisaria elementos de toda a sociedade que são permanentes, né? Família, propriedade, linguagem e governo. E a dinâmica social, que estuda leis do desenvolvimento progressivo da sociedade. Ele queria propor essa física social para analisar a sociedade quase com leis, como leis da física. Esse senhorzinho que está aqui é o Augusto Comte. Há muitas críticas em relação à filosofia positivista, às crenças positivistas, apesar de hoje ainda serem muito fortes. O Comte também passou por algumas situações que quase que descredibilizaram seu trabalho, porque taxaram o Comte em determinado momento de uma pessoa louca, né? Porque havia fundado uma religião positivista. Aliás, o Brasil possui igrejas positivistas. Se você fizer uma breve pesquisa na internet, você vai entrar em contato com os nomes de várias delas. E aí, você sabia o que era o positivismo? Pôde entender um pouquinho mais? Você é uma pessoa positivista? Deixa aqui nos comentários para eu saber e até o nosso próximo vídeo. Força, guerreiro!